Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Champions e com um grandíssimo jogo, né? Era um dos dramas dessa última semana da fase de grupos, a possibilidade de eliminação do atual campeão, o Liverpool pegando o Red Bull Salzburg, que é uma das grandes sensações do torneio, e acabou dando o Liverpool num jogo muito agradável de ver, num jogo de vários componentes táticos muito interessantes. O Salzburg foi, de fato, um time que valorizou demais esse grupo, fez grandes duelos, e foi assim mais uma vez nessa última partida. Então vamos falar um pouco sobre esse jogo. Antes até lembro que eu cheguei a falar sobre algumas dessas equipes que valorizaram a fase de grupos, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo em que eu falo sobre especificamente Salzburg e também a equipe do Slavia Praga. Naquele dia, foi outro time que eu destaquei no vídeo naquela ocasião. Enfim, tá aqui na descrição o link para lá. E também, claro, convido você a se inscrever aqui no canal, então se você não se inscreveu, clica aqui rapidinho, você se inscreve, ativa aí o sininho também, comente, curta, fique à vontade. Vamos falar então sobre esse duelo. É claro que tem muita gente de olho no Liverpool, muito torcedor do Flamengo, de olho em tudo que está acontecendo com o Liverpool também, mas independentemente disso, esse era um jogo que tinha um tamanho muito grande para Champions. E o Salzburg fez o que se imaginava, um jogo de altíssima intensidade, um jogo de um ritmo aceleradíssimo. São duas equipes com essa característica, então são dois times muito acostumados a esse trabalho de intensidade máxima, de pressão, então virou um duelo muito legal. Quem pressiona melhor? Quem escapa melhor da pressão? E o jogo foi muito desenvolvido a partir disso, com momentos de um ritmo mais acelerado, então o jogo ficava numa trocação mais absurda, né, aquela maluquice, em outros momentos mais cadenciado, em outros com qualidade para superar um time que tentava marcar em cima, então você sai tocando com critério, com qualidade, triangula, supera a pressão e tudo mais. Se a gente falar sobre o campinho, eu vou deixar ele aqui do lado para a gente ir acompanhando. Aliás, não repara não que eu vou fazer dois campinhos diferentes e em um tempo tá com um uniforme e outro com outro, mas aí foi loucura minha na hora de fazer mesmo. Eu tinha colocado o Salzburg de branco no primeiro tempo, depois, quando eu me dei conta que tinha feito besteira, já tinha ficado um print de cada jeito, enfim. Mas como isso não é tão relevante assim, vai ficar aqui com duas cores diferentes para o Salzburg, cada uma num tempo. O importante é falar do posicionamento e dos planos táticos. Então o Salzburg jogando a partir do seu losango, tem no Minamino uma figura extremamente importante por ser quem liga essas peças. Então num jogo em que os dois times tentavam pressionar, cada um se comportava com um desenho um pouco diferente do outro. O Liverpool tinha o Firmino tentando retomar, né, voltar, recuar para participar mais do meio. No primeiro tempo a gente viu algumas projeções, nesse duelo até contextualizando, né? Já que são dois times que tentavam tanto essa pressão no adversário, você tem algumas consequências disso. Se você não pressiona tanto assim, você tende a ter a linha de defesa bastante adiantada, e se você não está pressionando, você dá tempo para que o adversário faça passes em profundidade, passes por elevação, nas costas da defesa e tudo mais. Então o início do jogo já mostra um pouco isso também. Se houvesse tempo, esse passe sairia, e os dois times tinham jogadores com muita capacidade de ameaça em profundidade, né? O Liverpool com o Salah de um lado, o Mané do outro, o Salzburg com o Juan Hichan de um lado, Haaland do outro, e mais o Minamino se projetando. Então o time do Salzburg teve o Minamino muito bem no primeiro tempo, fazendo esse trabalho entre as linhas, né, atrás dos dois atacantes, mas de receber, de dar sequência, de conduzir a bola, e o Minamino cresceu muito a partir do momento em que passou a jogar nessa função no Salzburg. Era um jogador que nas seleções de base do Japão sempre teve destaque, mas não jogava exatamente nessa função, já foi um 9, já foi um segundo atacante. No Salzburg tem jogado como esse 10, digamos assim. O Juan Hichan pela direita também tende em muitos momentos a voltar para fazer determinados apoios na construção de jogadas, por dentro se aproximar para uma ou outra tabela também, mas era quem tentaria esse tipo de infiltração. E do outro lado, o Haaland, destaque nessa fase de grupos, outro jogador também com destaque em seleções de base da Noruega. E, aliás, o Salzburg é um time muito legal de acompanhar, porque todo o projeto que tem por trás dele, a capacidade de captar talentos em diversos lugares do mundo, desenvolver e projetar esses nomes, e do próprio outro lado hoje a gente tinha alguns, né? Naby Keita e Sadio Mané, dois jogadores que começaram a se destacar jogando no Salzburg e hoje estão no Liverpool, estão no atual campeão europeu. Então, o Salzburg fez muito bem esse trabalho de competir, de bater de frente, de conseguir ativar o Minamino ou, em alguns momentos, o Ulmer pelo lado direito, lado esquerdo era quem subia também para tentar gerar esses avanços, já que a equipe tinha o Szoboszlai de um lado, do outro lado
O Mwepu é quem faz esse papel de força, de recuperação de bola, de intensidade, com o Junuzovic centralizado, fechando aí esse trio atrás do Minamino. No lado do Liverpool, o Henderson, em alguns momentos do primeiro tempo, sobrecarregado pela circulação que o Minamino tinha por esse setor, mas especificamente o Henderson fazendo um bom jogo no segundo tempo, importante também. O ajuste do Klopp seria importante também para tentar compensar um pouco isso e ajustar melhor os espaços. No primeiro tempo, além do Mané tentando atacar o Christensen, que foi um duelo bem interessante do jogo, e do outro lado o Salah sendo acionado para tentar explorar ali os espaços nas costas do Ulmer, que subiu um pouco mais, ou até mesmo com o centroavante, que seria a função dele, se o Firmino voltava para ser mais uma opção de meio, quem se projetou bem foi o Naby Keita. E o Naby Keita, no primeiro tempo, já várias vezes se aproximou do Salah nesses contra-ataques, porque ele era, do trio central, quem mais se desprendia e, ao mesmo tempo, quem mais dava suporte e chegava para o Salah. Então, alguns dos contra-ataques do Liverpool também foi muito perigoso quando chegava à frente, era um jogo de transições muito fortes, mas alguns desses contra-ataques geraram perigo exatamente com Naby Keita e Salah pela ponta direita, ou já por dentro, mas com as projeções do Naby Keita. No segundo tempo tem uma mudança importante, que é uma mudança de posicionamento, né? O Liverpool passa a ter o Firmino jogando atrás do Salah, então agora o Salah já era o 9, o Mané era o meia pela esquerda, e o Naby Keita passa a ser o meia pelo lado direito, no 4-2-3-1, que dava uma estabilidade maior para o setor do Henderson. Então agora o Wijnaldum jogava de fato mais próximo. No primeiro tempo ele já tinha ficado um pouco mais, mas agora era uma dupla mesmo, era um desenho diferente nesse funcionamento de meio campo do Liverpool. Mas o cenário do jogo, a tendência era que fosse o mesmo cenário, o cenário de intensidade, de trocação, de times com características, algumas delas semelhantes e com muita qualidade. E o nível de confiança do Salzburg é muito legal de ver, né? Porque mostrou nessa fase de grupos que estava disposto a jogar do seu jeito, à sua maneira, para bater de frente com adversários que são superiores em investimento, em qualidade individual, em status na Europa. E o Salzburg mostrou isso, teve oportunidades, poderia ter saído na frente. O primeiro tempo teve chances para os dois lados. E no segundo tempo o Liverpool vai chegar ao gol em uma consequência também do que esses estilos acabam proporcionando, porque é claro que qualquer estratégia vai te dar benefícios, tem virtudes, ao mesmo tempo tem fragilidades, pode deixar exposto em alguns momentos, em alguns parâmetros, mas isso faz parte de qualquer escolha tática dentro de um jogo, né? Não existe a tática infalível, a perfeita ou a ruim, todas vão te trazer pontos positivos e negativos, e o Salzburg, dentro dessa ideia de preencher bastante o meio campo, de sempre ter muita gente pressionando o lado da bola, de ter essa intensidade tão grande, de acelerar a cada recuperação, tende a congestionar o lado da bola. E o Liverpool tem inversões muito fortes, porque seus laterais atacam muito bem e o primeiro gol sai exatamente assim. Porque quando o Alexander-Arnold inverte a jogada para o Robertson, o Salzburg não estava, até conseguir rebalancear, né, se reorganizar defensivamente, ele acaba precisando fazer algumas coberturas laterais, ali, fundamentais e naturais. Então, se naquele momento o meio-campo estava todo do outro lado, estava marcando o lado de saída pela direita do Liverpool, a partir do momento em que essa inversão acha o Robertson com campo para avançar, e é uma virtude importante do Liverpool, né, a qualidade de passe do Alexander-Arnold e a projeção com a aceleração do Robertson. A partir do momento que essa bola chega no Robertson, agora o Christensen, que até então estava travando uma boa disputa com o Mané, precisou se lançar, sair para fazer essa cobertura, para fazer essa marcação. No que ele sai, o passe do Robertson encontra o Mané se projetando agora em profundidade contra o Onguené, que tinha feito um ótimo primeiro tempo, mas que errou o tempo da saída ali, foi batido e pronto. Assistência do Mané para o gol do Naby Keita. Então, uma série, um efeito dominó por conta de algo que é uma virtude, mas que ao mesmo tempo vai deixar um ponto ou outro exposto. E o Liverpool soube explorar isso muito bem na origem do primeiro gol. O segundo gol, que sai logo na sequência, é também uma consequência muito comum, muito frequente, de jogos de tanta intensidade, de tanto nível de concentração. Um gol não só muda tudo no placar naquele momento, mas muda o nível de concentração, e aí vai muito pro lado psicológico mesmo. Até que ponto você consegue reagir a um gol sofrido num jogo tão igual, em que você estava jogando tão bem, sem perder essa concentração. E até que ponto um deslize na concentração não vai te custar uma partida. Então, tomou um gol, não reagiu imediatamente a esse gol, mantendo a concentração, um descuido, erro do Onguené, a bola mal afastada, 2-0 com a finalização bem feita do Salah nesse momento. O Salah já tinha perdido algumas chances, o Stankovic tinha feito algumas boas intervenções também, mas em 2 minutos o Liverpool matou o jogo com 2 gols, o primeiro muito bem construído, o segundo a partir de uma falha individual e pronto, aí 2-0. Aí uma situação muito mais confortável para o Liverpool garantir a sua classificação para a próxima fase. Porque teve susto, teve um adversário
muito interessante do outro lado, e o Salzburg engrandeceu muito a disputa dessa fase de grupos e a Champions como um todo. Tem tudo para na Europa League ser uma atração também, se vai longe, se não vai, se vai ganhar, se não vai, isso tudo é outra história, não dá pra gente ficar prevendo, mas o Salzburg é um dos projetos mais interessantes da década na Europa, e acompanhando o campeonato austríaco, acompanhando a Europa League ao longo dessa década, a gente conseguiu ver degrau por degrau que o time foi avançando. Finalmente chegou à fase de grupos. Demorou para chegar, sempre caía de forma surpreendente nas fases preliminares, mas chegou e mostrou que pode competir. E se despede promovendo um grandíssimo jogo, porque foi um primeiro tempo extremamente interessante. No segundo tempo o jogo foi resolvido mais rapidamente e claro, o Liverpool é mais time e é um time acostumado a jogar de uma forma que o Salzburg tenta fazer também, até por isso era um confronto tão interessante, porque colocava frente a frente dois times de estratégias com algumas semelhanças, embora desenhos táticos diferentes, embora com níveis diferentes de investimento, de qualidade individual, de status obviamente global também, de grandeza dos clubes e tudo mais. Mas para o Liverpool foi um teste tanto, porque era um jogo possivelmente o mais importante dessa reta final de ano do Liverpool, o próprio Klopp falou sobre isso, isso não menospreza o Mundial ou um possível jogo contra o Flamengo, mas obviamente são prioridades diferentes, até fiz um vídeo aqui no canal especificamente sobre como o Liverpool trata o Mundial de Clubes, tentando entender o contexto por trás da mentalidade, das prioridades de competições, vou deixar o link aqui na descrição também para quem quiser curtir, mas é isso, foi um grande jogo, o Liverpool saiu com a vitória e está classificado para essa próxima fase, para o mata-mata da Champions. Um abraço, até a próxima.